Aquário, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou a Velu. É um prazer te ter por aqui. Vamos para mais uma leitura, Aquário. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar, deixar a tua moeda de troca, tá bom? Se inscrever é para você estar sempre recebendo novas atualizações, tá bom? Das leituras. Para agendamentos particulares, tá, Aquário? O meu contato está na descrição do vídeo. Possuo várias modalidades de leitura, a depender da tua necessidade, consigo fazer uma adaptação, é claro. E para inscritos no canal, estou concedendo 10% de desconto. Basta me enviar o print, tá bom? Para você resgatar o seu bônus, certo? Vamos lá, Aquário. Aquário, hoje eu estou no 220, então estou super engraçadinha. Paciência com a titia, tá? Então, vamos lá. 3 coisas não se ocultam: a potência solar, a influência lunar e a sabedoria da verdade ancestral estelar. A ciência feita, a ciência feita, a ciência feita. Vamos lá, Aquário. Boa sorte na tua leitura. Antes de prosseguirmos, coloca aqui embaixo nos comentários pra mim. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. Agora sim, Aquário. Boa sorte na tua leitura. O que traz, Aquário, à minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Uma rainha de copas. Aquarianos e aquarianas aí estão um tanto emocionais, talvez, ou lidando com rainhas de copas. Iniciar a leitura de vocês, né, com essa energia. Vocês podem estar lidando com o eixo de peixes, câncer e escorpião, tá? Ou vocês podem possuir esses aspectos astrológicos no mapa de vocês, tá bom? O que essa rainha de copas faz na energia de aquário? Espiritualidade, por gentileza. Uma rainha de copas na energia de aquário, que mexe com a autonomia de aquário, né? Se tem uma coisa que o aquariano não gosta, é que mexam no que é dele, né? Por que a rainha de copas está fazendo isso com o aquário? E aí, o aquário, aqui, rainha de copas, tá? Quem é a rainha de copas na tua vida, né? Pode ser a tua namorada, pode ser a tua esposa, pode ser a tua mãe, tá? Pode ser uma irmã mais velha, pode ser uma figura, tá? Que é muito amorosa, muito receptiva, muito emocional também, tá? E aí que tá, né? Eu falo que é a figura arquetípica, majoritariamente, da mãe, tá? Porque a rainha de copas é aquela que nutre, que acalenta. Embora a rainha de pentáculos também converse comigo, tá? Como uma figura maternal, tá? Mas é no outro eixo, no polo complementar, tá bom? Porque a rainha de pentáculos, ela estrutura isso com a matéria. A rainha de copas, ela já é um pouco mais expansiva, entende? Então pode ser que alguns aquarianos e aquarianas estejam sendo influenciados por essa rainha de copas, que está possivelmente bloqueando a autonomia de vocês, pode estar impactando diretamente na questão material, tá? Eu posso estar falando com aquarianos e aquarianas aqui que estejam tendo uma dificuldade, tá? De obter ou de fazer uma expansão, tá? A nível material. Vocês podem estar lidando com essa figura ou com essa situação há pelo menos 9 anos, tá bom? Pela qualidade de pentáculos aqui presente, certo? Mas o que é espiritualidade, por gentileza? Por que a rainha de copas está fazendo isso com o aquário? Ela tem a ganhar, né? Eu tenho um ar de pentáculos com a lâmina da força. A rainha de copas, aquário, quando ela quer algo, ela consegue. E assim, é uma energia que ela é doce, ela é acalentadora. É você domar um leão com a sutileza, né? Transformar o leão em um gatinho. Miau, miau. E parece que essa rainha de copas, tá? Ela visa, possivelmente, uma oportunidade, tá? Talvez alguns aquarianos e aquarianas tenham, né? Proporcionado em algum momento. Lembre-se que é uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, tá? Então nem todo o contexto aqui vai ressoar com o teu momento, tá tudo bem, solta, tá? Mas parece, tá, que
em algum momento aquariano e aquariana que está aqui conectado, deu uma oportunidade de se permitir ser laçado, é o que eu tô sentindo aqui, tá? Muito talvez por um eixo um pouco de vulnerabilidade em algum momento, que normal, tá, Aquário? Embora seja um signo fixo, né, tal qual Escorpião, Leão e Touro, né, todos nós passamos por momentos de instabilidade, né, e como 9 de Pentáculos aqui ele veio numa posição de bloqueio, me parece que alguns aquarianos e aquarianas têm uma certa, quase que uma codependência, tá, dessa Rainha de Copas, seja a nível consciente ou inconsciente, tá, ou a necessidade de validação, tá bom, mas no que tange, quando eu falo uma codependência, tá? Não é necessariamente uma coisa que você tenha consciência, porque é 9. 9 a gente traça um paralelo direto com a Sefirah de Êxodo, né? Então, aqui, tá? Pode ser que muito no aspecto inconsciente, tá? Você veja ou você replique essa figura arquetípica acalentadora de uma rainha de copas, muito por conta de um eixo materno que talvez tenha influenciado diretamente na tua autonomia em algum momento. Para outras pessoas aqui, tá? Pode ser um familiar de fato influenciando, alguém que se comporte, tá? Como a mãe de vocês. Eu posso estar falando de sogra também, tá bom? Aqui cabe também, tá? E me parece que em algum momento aquarianos e aquarianas deram a entender, porque com a de Pentáculos, né, muito conveniente, e a Rainha de Copas, não se engane, quando ela é pra ser a manipuladora, cara, é a pior de todas, é a pior de todas, porque ela vai te manipulando ali, colocando docinho na tua boca, e vai te envenenando, e vai te envenenando. E aqui me fala de ter embora eu não seja o imperador, né, mas é uma duplicação do imperador, né, porque é a minha força ela é número 8, arcano número 8 aqui. Então é uma duplicação da sustentação do imperador, né, é quase que você ter o duplo controle, né, sobre a autonomia, a identidade, o ego também, por que não, né, porque assim, ego não é necessariamente algo negativo, tá, acontece que você precisa ter o domínio do seu ego, do seu instinto, obviamente, tá, para que isso não fique desconfigurado, exacerbado, tá, mas o ego, todos nós temos, né, é a nossa qualidade também de desenvolvermos a nossa personalidade, tá, e parece que alguns aquarianos estão sendo influenciados ou têm uma influência muito sutil. Se bem que eu não tô achando que é sutil não, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de Leão, tá? Ou vocês podem ter esses aspectos astrológicos no mapa de vocês, tá? E me parece, tá? Que isso é movido também por ego. E eu falei do ego, né? Porque quando eu falo de Leão aqui, pela qualidade, né, astrológica, Leão fala de brilho pessoal, fala de visibilidade, fala de reconhecimento, fala de beleza, né? E no caso seria um lado negativo de Leão, tá? Vocês podem estar se conectando com essas pessoas dessas egrégoras que têm o Leão forte no mapa também, possivelmente no ascendente, tá? Como que Aquário sai dessa situação? Espiritualidade, como que ele desbloqueia esse 9 de Pentáculos? Eu tenho uma Rainha de Pentáculos e um 2 de Copas, tá? Vocês podem estar lidando com as pessoas do eixo de Capricórnio, Touro e Virgem, tá? Pode ser, tá? Que exista a necessidade de você fazer um casamento de energias, tá? Então, você trazer a sustentação. Eu já tinha falado, né, da Rainha de Pentáculos na questão maternal, né? Que a Rainha de Pentáculos conversa comigo com outro eixo de maternidade, né? Que é a maternidade na prática e não a maternidade desejada, sonhada e muitas vezes dispersa de uma Rainha de Copas, né? Trazer materialidade. Me parece, tá, que alguns aquarianos aqui precisam trazer um eixo de maior maturidade a nível material, tá? A questão de você se responsabilizar com o teu território, o teu espaço, porque é terra, é rainha, né? Rainha, reino. Então, aqui me parece que, inclusive, algumas coisas já estão prosperando, né? Porque eu tenho a figura aqui do coelhinho, né? Me trazendo que a ideia da fertilidade, da abundância, ela tá muito próspera aqui para muitos de vocês. É um lugar florido, é um lugar florido, é um lugar que é aberto, né?
Me traz um eixo, tá, da necessidade de aterramento também e trazer uma sustentabilidade a longo prazo. Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas precisam fazer, tá? Embora não tenha caído nenhuma lâmina até o momento, tá? Mas fazer um planejamento, tá? A nível material. Vocês podem contar com o parceiro ou a parceira de vocês, tá? Ou então, se não é isso, é fazer um acordo, um combinado, tá? Com essa rainha de copas, eu tenho 2 de copas aqui, né? Tentar entender ou trocar de lugar, né? Com essa pessoa, porque 2 de copas me fala de opostos complementares, eu tenho 2 opostos complementares na mesa, tá? Para você entender o motivo dessa necessidade de validação com a lâmina da força, né? A questão do ego e tal, para você tentar entender, inverter a situação, ter uma oportunidade, uma janela, uma janela de abertura é ótimo, né, Velum? Tem uma janela de oportunidade. Gente, a minha dicção está uma benção, mas também já estou no 5º vídeo já. Tenham paciência com a titia. Mas aqui, se vocês não podem contar, tá, com possivelmente uma pessoa na energia de vocês, que é essa rainha de pentáculos, talvez vocês precisem realmente fazer um casamento de energias, tá? E trazer um pouco mais de sustentabilidade, um pouco mais de firmeza, pé no chão, tangibilidade, coerência, tá? E falar, aqui não, porque é qualidade de terra. Terra é territorial, nossa, que redundante, Velum, que eu tô falando que eu tô ótimo hoje. E vai assim mesmo, tá? Mas, aqui me fala, tá, da questão de você ter a permanência, saber onde você tá pisando também, tá? O diabo. Xiii! Gostei não, mas... Ai, gente. Olha, me parece, tá, que alguns aquarianos, eu tenho energia de Virgem, eu tenho energia de Sagitário aqui, Touro, Escorpião, Leão e Aquário e Capricórnio, tá bom? Aqui é o meu pano de fundo, tá? O meu repertório para eu chegar nessa configuração aqui da mesa, tá bom? Me parece, tá, que tudo isso aconteceu, tá? Por conta de que alguns aquarianos e aquarianas precisaram, tá, de um tempo de reclusão, de cura também, passaram por algum probleminha de saúde, ou, enfim, seja física, seja mental, enfim, adequem, tá? Uma leitura para um coletivo muito grande, e passou a não olhar para isso com tanto entusiasmo. O 4 de copas, tá? É quando você tá indisponível emocionalmente, é quando você não coloca mais tanto entusiasmo que você colocaria no 3 de copas, por exemplo. Entende? Você, embora seja uma... você fazer uma contenção do teu emocional. Entende? É quando que você fica na reserva emocional, digamos assim, sabe? Quando, tipo, cara, isso aqui já deu, tipo, não me importo mais. Embora seja diferente de um 8 de copas, tá? Mas é quando você se permite a estabilização emocional necessária para você enxergar isso com mais clareza, entende? Porque possivelmente isso em algum momento gerou alguma espécie de disputa. Eu tinha falado de questão de território, domínio de território, quem tem o quê, a obrigação de quem, algo nesse sentido, tá? Porque possivelmente vocês querem defender alguma coisa aqui, alguma ideia, algum interesse próprio para fazer essa roda da fortuna girar aqui, porque possivelmente vocês estão se sentindo um tanto acuados, estão se sentindo, estão presos, né? Deixa eu pegar aqui uma... Ai, não gostei dessa energia aqui, gente. Me conta. Tá. Você fica aqui. Tá, vou pegar vocês dois aqui. Aqui de energia oculta eu tenho as alianças, tá? Na roda da fortuna com o diabo. Eu tomo a liberdade de sempre traçar um paralelo com o Lenormand, porque eu jogo os 2 oráculos, então pra mim não faz sentido eu não fazer esse paralelo, tá bom? Se depois eu vou trazer o Lenormand de qualquer forma, como via de confirmação, enfim, qualquer coisa. E do outro lado aqui, eu tenho
Só um minuto, tá? A lâmina dos ratos. Para muitos isso aqui, tá? Houve um período de reclusão, eu posso estar falando, tá? De pessoas que lidaram com perdas, com desgastes, tá? No silêncio, procurando até se pacificar, se lapidar. Eu posso estar falando com aquarianos e aquarianas que, muito por conta de excessos, desgastes, situações que estavam sempre ruminando, né? Porque ratos é quando você... Vocês já viram ratos? Ratos são extremamente inteligentes, tá? Eles acham brechas, né? Pra... eu ia falar roer, tá? Pra roer, tirar ali proveito de uma situação, né? E pode ser que alguns aquarianos e aquarianas, muito por ter se mantido em silêncio por muito tempo, né? Estejam querendo fazer uma movimentação e possam vir a se aliançar também. Eu já tinha trazido isso aqui no 2 de copas, tá? Só que eu não gostei desse diabo aqui com a roda da fortuna. Pode ser que vocês estejam tanto obsessivos com uma mudança aqui. O que mais está querendo ser passado aqui, espiritualidade? Por gentileza. Tem alguém cortando o barato de vocês, é isso mesmo? Aqui eu tenho muito de bastos, né, que me fala de uma aceleração, de movimento, né, e bem, se você tá preso, você não tá se movimentando, né. Tem um 5 de pentáculos, pode ter questões financeiras envolvidas, talvez um financeiro desfavorável, a gente já tinha visto isso ali no 9 de pentáculos, porque ele está em posição de bloqueio. Então, se você está limitando a tua expansão, né, a tua culminação de um 9 de pentáculos, né, mexendo na tua autonomia, na tua liberdade financeira, nos teus ganhos, nos teus investimentos, né, o domínio sobre o próprio dinheiro, o domínio sobre a matéria, é óbvio que isso aqui, uma hora ou outra, vai gerar alguma escassez, algum problema, algum bloqueio, né. E olha só, tá sendo algo também ocasionado, tá, pela maneira como você tá enxergando essa rainha de espadas, eu tô enxergando que é vocês aqui, o aquário. Nossa, quase que eu furei meu olho agora, calma. Ai, gente, eu tô demais hoje, tô demais. Ela confirmou. Para muitos aqui, talvez vocês estejam muito num processo de ruminação mental, preocupados, ansiosos, com medo, tendo pesadelos, ou enfim, né? Idealizando o pior cenário possível aqui em algumas situações. Só que é 9. É 9, sabe? É quando você mentalmente você tá incapacitado de ver alguma coisa real, sabe? Porque, e assim, é justificável você tá assim, porque se você tá numa situação ali com o diabo, né? Você passou ali por questões de você ter que ter uma certa clareza, uma certa calma, por muito tempo. Ermitão, né? Eu tenho um 9 aqui, eu tenho 9 aqui, eu tenho 9 aqui. 9, 9, 18 a lua, né? E quando você traça o paralelo 1, 8, é isso mesmo, a lua. Então, a lua e o ermitão, né? De energia oculta eu tenho a lua e eu tenho aqui o ermitão na energia de vocês. Então, o que acontece, né? Vocês precisam, para muitos de vocês, entender, tá, que muitas coisas daquilo que você vem trazendo de saberes, daquilo que já é conhecido, desse silenciamento interno de vocês, é preciso tomar cuidado com o excesso para evitar projeções criadas pela mente, tá? Porque a rainha de espadas, embora seja muito estratégica, assertiva, coerente, plausível, racional, o excesso de racionalidade também mais causa bifurcações mentais, engendramento mental, padrão de crença limitante, de escassez, sentimentos obsessivos aqui, do que te proporcionam uma verdadeira satisfação emocional e nutrição e abundância. Qual o conselho para aquário? Espiritualidade, por gentileza. Para muitos aqui, eu esqueci de falar, tá, o aquário? Vocês venham se beneficiar também em cortar o excesso, tá? De ansiedade, ou talvez de expectativas de que as coisas venham a se desenvolver muito rápido, de que as coisas estão chegando muito rápido, no sentido de boas novidades, algo nesse sentido, quando materialmente falando não tem nada acontecendo. E vocês estão, ó, biluta teia das ideias, com todo respeito, tá, aquário? Mas assim, se não,
Aí gera os pequenos desgastes que eu já havia trazido aqui com o paralelo da lâmina dos atos para alguns de vocês, tá? Vocês terem uma certa clareza acerca disso. Com o Cavaleiro de Espadas, pode ser que vocês venham a necessitar a comunicar mais sobre o que passa na mente de vocês. Eu tinha falado sobre essa energia, porque caiu a lâmina da temperança também, foi na leitura de... eu não sei se foi de Áries ou se foi de Sagitário. Ou se foi de Escorpião, eu não lembro. Nossa, eu fiz várias leituras hoje, o Aquário, perdão. Mas eu falei sobre a cura através do verbo, a cura pelas emoções, a cura das emoções através da palavra, do verbo, do proferir, entende? Muitas vezes, aquarianos e aquarianas estão com essa limitação, com esse eixo quase que viciante de necessidade de mudança e mudança rápida. Mas porque existe muita coisa acontecendo no campo energético, mental de vocês, mas materialmente falando tá bloqueado, tá limitado. E vocês precisam colocar, exportar isso, comunicar isso, porque é Cavaleiro de Espadas, é cavaleiro que pede movimento, agilidade, tá? É o mensageiro dos deuses. Dá mais uma para esse Cavaleiro de Espadas. Essa energia, se eu não me engano, caiu para Escorpião, o Aquário. 3 de espadas. Para muitos, tá? Vocês vão se beneficiar bastante. Eu falei, possivelmente alguns aqui não finalizaram o processo de cura, tá? Ficaram muito tempo reclusos, alheios, apáticos. E acharam que resolveram o problema, quando na verdade, mentalmente falando, tá pegando ainda pra vocês. Senão vocês não chegariam aqui com 9 de espadas. Gosto de vocês ou não, tá? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ó, 9 com 3 eu fico com 12 de espadas. O dependurado em espadas. Então, assim, se sacrificando mentalmente, tá? Achando que tá fazendo, que tá avançando, que tá acontecendo, mas vocês não estão percebendo que estão se colocando numa situação complicada, estão tendo dificuldade de olhar as coisas por uma perspectiva mais ampla. Eu tô acelerada aqui junto com vocês, Aquário, desculpa. Tá bom? E precisa comunicar, Aquário. Vocês precisam falar sobre a dor de vocês, vocês precisam comunicar isso, vocês precisam entender o que está acontecendo, o que ainda está pegando no emocional de vocês. Eu posso estar falando de memórias completamente dolorosas, eu posso estar falando de traumas, tá? Embora essa lâmina também fale pra mim, Velum, tá? Eu, Velum. De ego ferido. Orgulho ferido também. Pra alguns aqui, tá? Não é pra todos não. Mas é porque com o diabo aqui, com a força... Enfim, né? Eu falo sempre que a energia fala mais com a pessoa que chega no meu vídeo do que a pessoa que tá na energia da pessoa que veio assistir o meu vídeo. Entende? Então se tá tudo aqui na mesa, é aquilo. Se você é pelo eixo de... Ai, qual é o nome, gente? Eu tô boazinha hoje. É pelo eixo de vibração, né? De atração. Se você vibra numa questão, você automaticamente atrai uma outra questão que tenha uma ambivalência disso, que acabe casando a energia, entende? Até porque eu tenho energias opostas e complementares aqui. O que Aquário precisa enxergar nesse momento? Ó, o que vocês precisam enxergar? É vocês colocarem na mesa. Não, mas brincando aqui, o Aquário. Gente, o Rei de Bastos, ele é extremamente galante, é bonito, é charmoso, é o rei do rolê, né? As meninas sabem, isso aqui é um perigo. Quem tem os seus reis de bastos, ó, fica assim das ideias. Fica assim. Olha só, Aquário, o Rei de Bastos, ele traz a qualidade de liderança, tá? De carisma, de autonomia, tá? De empreendedorismo, tá bom? É o bruxão também, tá? Então, o que vocês precisam enxergar é essa qualidade dentro de vocês, despertar o Rei de Bastos dentro de vocês. Me dá mais um?
de espadas, Aquário? Sério? Já não basta o 9 de espadas na tua energia, não? Tá, me traz mais uma pra eu entender. Tá, o que vocês precisam enxergar? Uma briga de ego. Pronto, simples. Simples, simples, é isso mesmo. Ah, mas é isso. Por que eu tô falando isso? Eu já tinha visto isso na lâmina da força, tá? Eu já tinha visto isso aqui no 3 de espadas, que também muitas vezes me fala de ego ferido. O 9 de pentáculos tá bloqueado. O 9 é o excesso de autonomia, tá? Eu tenho um rei de bastos, 5 de espadas e uma rainha de bastos. Um casal real aqui na mesa. Uma briga. Uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso ter uma comunicação, um apaziguamento dessa energia, tá? Eu entendi agora esse 3 de espadas com esse cavaleiro de espadas. Não é ficar disputando quem sofreu mais. Todo mundo tem ferida pra sarar, Aquário. Eu tenho ferida pra sarar. Todo mundo. Todo mundo. Agora, ficar salgando a ferida dos outros ou ficar expondo as próprias feridas sem querer realmente resolver o problema, aí é complicado. Ah, mas foi você que começou. Ah, mas foi você que começou. Tudo bem, mas isso vai levar a algum lugar tangível? Tá comprometendo a tua autonomia, a tua autoridade, inclusive. Tá? Porque um rei de bastos é um rei de bastos. Eu falo que o rei de bastos, ele, na sua potencialidade mais alta, embora o imperador seja a junção dos 4 reis, tá? O rei de bastos é o que mais se aproxima do imperador pra mim. Tá bom? Porque é o líder. Então, se coloque como líder, saia dessas picuinhas, dessas discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, tá? Principalmente ruminações mentais, geradas por ansiedade, por feridas, por coisas assim que não tá legal, não tá bacana. E a outra parte também precisa colaborar com isso. Do contrário, faz o movimento do 6 de espadas. Se afasta desse conflito, pega as tuas coisas e vai embora. Ai, Velu, muito fácil falar isso, né? Materialmente falando, não é nada fácil. Sim, gente, realmente não é nada fácil. Inclusive, eu tava conversando com meu namorado, acho que foi ontem ou antes de ontem, que é, enfim, um oraculista incrível também, tá? Acerca disso, né? Sobre a tangibilidade do que a gente vê na mesa e como que a gente coloca isso, aplica na vida prática, tá? Porque a gente também aplica, tá? Os arcanos maiores e menores do tarô, você vive ele na prática, não é só jogando. Isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui tem muito ensinamento. Eu incentivo fortemente para que vocês estudem, busquem saber, tá? Isso aqui, eu falo sem nenhum problema, isso aqui mudou a minha vida, tá? Isso aqui mudou a minha vida. Conhecer isso aqui mudou a minha vida. E muda todo santo dia, tá? Se eu sou uma pessoa melhor, é graças ao ensinamento, é graças ao que eu aprendo cotidianamente com o tarô, tá? Então, o Aquário, muitas vezes é muito difícil, tá? A gente tomar uma decisão, reconhecer que uma disputa, ela é perdida, é uma causa perdida, é aquela vitória amarga, tá? É uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, que não amplia, que não abarca, que não nutre, tá? Muitas vezes é por vaidade. Por vaidade, por ego. Por que Aquário tá assim, gente? Tudo bem, a gente entendeu aqui, né? Porque você passou por um processo de cura, teve muito ensinamento, teve muito aprendizado, mas em algum momento isso foi cortado também. Vocês não finalizaram o processo aqui. O que Aquário ainda precisa curar exatamente? Espiritualidade, se eu tiver permissão. Cara, eu juro pra vocês, eu vi essa lâmina antes dessa lâmina virar um 10 de espadas. O que vocês precisam curar é um 10 de espadas, um grande trauma, um grande... Isso aqui é só a superfície, o 3 de espadas é só a superfície da tua dor emocional, do teu incômodo emocional. Mas é isso aqui que você realmente precisa curar, transmutar e finalizar. E aqui, ó, eu pedi, que eu entendi, né, a questão do conflito e tudo mais. 15 de espadas aqui. Ó o diabo aqui no fundo, prendendo vocês, obsediando vocês, tá? Porque não se engane, muitas vezes, eu tô com um obsessor. Às vezes o obsessor, meu amor,
Vocês mesmos. E assim, eu falo por experiência, tá? Eu já fui. Como que isso funciona? Muitas vezes, Aquário. Às vezes a gente fica num eixo de densificação energética tão absurdo, que a gente não consegue ver luz no fim do túnel. E aí tudo, parece que assim, a vida ela desbota, as cores desbotam, o olfato, você passa a não sentir mais o cheiro das coisas. Isso aqui eu tô falando de pessoas que passaram por términos, traições completamente dolorosas que massacraram vocês. Eu posso estar falando também de perdas, lutos que não foram resolvidos, não foram curados. Eu posso estar falando, tá, de traições assim, cara, desumanas, coisas assim, desumanas. 18 a lua, só um minuto, Aquário. 19, 23, 24, 25, 26, 27, a lâmina da carta 279 ermitão. Para muitos, tá? Vocês venham a adquirir muita sabedoria a partir do momento que vocês param, tá? Para comunicar isso, para vocês conseguirem sair desse eixo mental que tá colapsado. Eu não falo nem que tá colapsando, já tá colapsado. Para muitos aqui, vocês precisam cuidar da saúde mental de vocês. Endosso fortemente para que vocês busquem auxílio terapêutico, tá? O tarô, ele é uma ferramenta complementar. Não se enganem, tá? A gente que é oraculista, a gente sabe da importância da necessidade da nossa mente, ela estar muito bem alinhada, limpa. Eu sou oraculista, mas eu também tenho meus processos de cura. Eu também endosso vocês fazerem a questão do auxílio terapêutico, psicológico. Eu também faço, tá? É prudente eu fazer, porque senão, se eu não passar pelo meu processo de superar 10 de espadas, que propriedade eu tenho para chegar aqui, colocar minha cara de pau aqui para falar de processo de cura para vocês, Aquário? Nenhuma, não tenho autoridade nenhuma. Então, por experiência, por conhecimento de causa, vá atrás de ajuda, tá? Ou então, numa impossibilidade, gente, vocês conseguem terapia hoje, na terapia remota, por valor social, pesquisem aí na internet, tá? Para muitos aqui, o Aquário, vocês precisam comunicar as dores de vocês, comunicar os traumas, tudo aqui, as cicatrizes da alma e do coração, tá? Para vocês finalizarem e aí sim, vocês avançarem com sabedoria, tá? Com conhecimento, despertar o ermitão de vocês também, tá bom? Mas com a potencialidade desse rei de bastos aqui e sair dessas ruminações mentais, desses conflitos que não levam ninguém a lugar nenhum. Para muitos isso aqui envolve eixo familiar, tá? Eu tenho 10 de copas. Só um minuto, Aquário. Tá. Aquário, possivelmente, tá? Tem uma coisa que você já reconhece. Possivelmente é uma figura que tem muita importância para vocês, tá? E aí adequem, é uma leitura para um coletivo muito grande, eu não vou realmente conseguir abarcar todas as situações. Sejam qual for, desculpem se eu parecer muito dura, tá? Na leitura de vocês. Eu tô tentando descontrair, mas a situação aqui, ela, para muitos aqui, é uma situação realmente muito pesada, muito séria, tá? É uma situação que é difícil de digerir, tá bom? E para muitos você já reconhece exatamente onde é o problema, tá? Eu tenho muito de espadas, que é o enclausuramento mental, é a fixação mental, né? Você já reconhece, muitos também já reconhecem a necessidade de ter uma dor de vocês validada também, acerca, tá? De uma imperatriz. Eu posso estar falando de fato, tá? De eixo de figura materna, mas se não for isso, pode ser aquilo que você tem como algo sublime, entende? A referência feminina na vida de vocês, tá? E muitos aqui
já reconhecem isso, já sabem que precisam trabalhar esse eixo, mas ainda tem muita dificuldade. Mas me parece, o Aquário, que vocês têm ajuda, que tem muita gente na leitura de vocês, tá? Tem muita gente aqui na leitura de vocês. Eu só tenho uma lâmina que caiu bloqueada, que foi justamente o 9 de Pentáculos. Parece que muitos aqui querem fazer tudo sozinhos, quando na verdade vocês estão sendo bem arrogantes, tá? Desçam do pedestal. Vocês podem contar com ajuda, vocês não precisam fazer tudo sozinhos, não é porque por muito tempo vocês tiveram que segurar 10 de espadas, 5 de espadas sozinhos, numa completa escassez de um 5 de pentáculos, fechar a boquinha, se enfiar dentro de uma caverna, se enclausurar, se esconder do mundo, para processar tudo que vocês estavam passando, que vocês têm que dar prosseguimento a isso agora. Tá? Cara, a leitura foi do 8 ao 80, o Aquário, não tô nem brincando. Certo. Eu tenho a lâmina do mago, eu tenho a lâmina do mundo, eu tenho a lâmina da lua, tá? O que tá por trás da lua aqui, por gentileza? A lâmina do mago, tá? Se eu tenho um início, eu também tenho um fim, né? Então é um fim, é um começo que leva pra um fim. O que tá por trás da lâmina da lua? Não gostei dessa energia aqui, não. É um começo que leva pra um fim. 22, o louco. 2, 2, 4. Aham. Dá um louco mesmo. O que tá por trás da lua? Me parece, tá, que vocês já possuem todas as ferramentas necessárias, no sentido de, que ferramentas são essas, Velum? Para de ficar falando simbolicamente. Olha, vocês já sabem o que vocês têm que trabalhar, materialmente falando, tá? Se não sabem, estão sabendo. Possivelmente vocês têm que estar mais comprometidos com a autonomia de vocês, com a segurança material de vocês, tá? Ter a intenção correta, saber como que você emprega essa energia, em que você vai realmente depositar sua energia a partir de agora, Aquário. É o que eu quero, não. É o que você precisa saber, tá? Você sabe onde que você vai direcionar a tua energia? Se não sabe, começa a investigar, porque senão fica disperso. E aí você vai ficar, no enclausuramento aqui. E não vai conseguir finalizar situações que estão extremamente dolorosas aqui, tá? Qualidade de espadas, mente, tá? A gente já tá vendo que a tua mente não tá legal. Eu já trouxe aqui mais ou menos um guia, o que você precisa fazer. Precisa cuidar da cabecinha. Do contrário, materialmente falando, você não vai conseguir manifestar nada, porque eu tenho uma lâmina de manifestação aqui, e você ainda vai correr o risco de achar que está sendo sábio o suficiente e não vai conseguir fazer o direcionamento correto, tá? Empregar essa energia da maneira mais correta. E olha essa coisa curiosa, né, o Aquário? Eu tenho deficiência aqui, tudo bem que eu tenho uma rainha de copas e eu tenho 2 de copas aqui. Mas eu tenho pouquíssimas lâminas de copas. O quanto vocês estão se permitindo sentir, aprofundar emocionalmente? Eu tenho uma lâmina de... Eu tenho uma lâmina da lua aqui, né? A lua também fala de profundidade emocional. E o medo, né? O medo do desconhecido. A minha lâmina da lua é representada também pelo mar. E eu tenho nuvens. Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas, muito por questões de dúvidas, porque nuvens eu faço paralelo simbólico com o Lenormand, tenham medo da instabilidade, da própria instabilidade emocional. Precisa trabalhar copas, mais um pouco. O que está por trás da lua? Impulsividade, inconsistência, tem um cavaleiro de bastos. Pode ser que alguns aquarianos e aquarianas estejam um tanto inconsistentes emocionalmente, né? Eu tenho... Aqui me parece, tá? Que justamente esse casamento de energias de rainha de copas com rainha de pentáculos, tá? Vocês precisam saber onde que vocês ancoram e vocês sustentam o emocional de vocês, tá bom? Porque
Cavaleiro de Bastos é inconstante, né? Eu não duvido que alguns aqui venham a se beneficiar também, tá? E aí já tá sendo aqui uma linguagem simbólica com base no que eu tô vendo graficamente aqui, tá? Que alguns venham a se beneficiar em fazer exercícios físicos perto da natureza, tá bom? Em ambientes abertos. Posso estar falando com aquarianos que estejam muito enclausurados, tá? E precisam sair desse eixo mais lunar, tá? O que tá por trás de um 4 o que tá por trás da lua aqui? Um cavaleiro de bastos com 4 de copas. Vocês evitam se aprofundar emocionalmente, vocês não estão querendo abrir o emocional de vocês, isso está engendrando vocês. Só que aí que tá, excesso, quando o emocional ele tá em defasagem, materialmente também vocês têm dificuldade de prosperar. Emoção reflete também na matéria. E aí vocês ficam com a questão das intenções descalibradas e mentalmente também sobrecarrega. Cuidado com o excesso de evasão emocional, cuidado com a apatia, cuidado com a melancolia. Lua também me fala, tá, de melancolia, me fala de sonhos, devaneios, medos. Cuidado, posso estar falando com pessoas aqui que estejam começando a entrar em um processo depressivo. Busquem ajuda, Aquário, de verdade. Por pessoa que eu também já me encontrei nessas searas da vida aqui, busquem ajuda. A Torre. Muitos aqui precisam, tá? Desconstruir a ideia do excesso de autonomia, do excesso de narrativas. Vocês estão passando, tá? Sumariamente por um processo de desconstrução em potencial que não é confortável, é instável, é sufocante muitas vezes, tá? O Aquário, mas vocês são magos aqui. Eu estou falando com magos aqui, com pessoas com alta capacidade de manifestação, de prosperidade, tá? E até para vocês conseguirem finalizar esse ciclo. Acontece que vocês também estão com medo do imprevisível. Por que, Velum? Eu fiquei com a expectação da lâmina do louco. Lembra que pelo cálculo a redução dava justamente 22? Pois é. Conselhos finais para Aquário, espiritualidade, por gentileza. Eu vou pegar umas lâminas do Lenormand, tá bom? Que eu vou encerrar o meu expediente por hoje. A fogueira. Vamos tacar fogo, vamos tacar fogo. Como assim, Velo? Entusiasmo, empolgação, novos começos, paixão, vitalidade. Vocês precisam de inspiração, tá? Para começar algo, para movimentar a energia do fogo. Eu posso estar falando com aquarianos e aquarianas que precisam despertar o fogo interno de vocês. Posso estar falando de aquarianos e aquarianas que precisam trabalhar o chakra base, o Muladhara e... Engraçado, eu senti a Anahata aqui também. Faz sentido, porque com 4 de copas aqui, Anahata, chakra cardíaco, tá? Chakra sexual também, tá bom? Mas assim, fazer esse acordar da maneira mais consciente, tá? Porque com a lua aqui, cuidado com as ilusões, tá? Então, é saber direcionar isso sem uma maneira que não fique dispersa, tá? Para que vocês consigam manifestar. Essa lâmina pra mim, embora não seja, tá? Mas conversa comigo, eu Velum, esse tarô não, esse Lenormand vampírico, tá? Que eu sou trevosa. Eu converso muito com a energia do Ás de Bastos, não parece? E é 4, né? Imperador. Eu tô falando aqui, possivelmente, alguns aquarianos e aquarianas estão para despertar um poder incrível aqui de manifestação, depois que fazerem uma finalização de um ciclo, sair dessa complexidade mental aqui que tá extremamente pesada, não tô nem brincando. Eu tô falando com vocês, eu tô toda hora aqui, ó, isso aqui, ó, eu tô pegando a energia de vocês, eu tô agoniada por vocês aqui, é muita coisa na mente. Meu cabelo tá limpo, tá? Meu cabelo tá limpo, né? Não é sujeira, não. Ai, me dá mais um aqui, por gentileza.
Muitos aqui estão com a energia do fogo bloqueada, hein? Precisa desbloquear aí um reiki, pode ajudar. Eu não sou mestre reikiana, não ainda, não sei se serei um dia, mas muitos precisam aí de um alinhamento de chakras, tá? Movimentar corpo. Mocinhas, conselho da titia Velum, vamos movimentar quadris, hips don't lie, já dizia a Shakira, tá? Então, se essa região sua está muito tensa, está tendo problemas de rigidez, principalmente na coluna, essa base da coluna aqui, hora de movimentar esses quadris. Tem vários vídeos no YouTube que ensina. Indico yoga, tá? Yoga pra desbloquear, porque montanha fala de rigidez, fala de distanciamento, frieza, tá? Outras pessoas precisam se distanciar de situações que começam muito por faísca, sabe aquelas faíscas que do nada viram fogaréu? Pois é, se distancie disso, bloqueie essa energia, tá? Cuidado com a irritabilidade para alguns aqui. Mais uma espiritualidade, por gentileza. Falei da questão da comunicação. Cuidado, tá? Com comunicações movidas pelo calor do momento. Aqui pede para que você se distancie disso também, tá bom? E outras pessoas precisam desbloquear a comunicação. A comunicação tá muito engessada, tá faltando inspiração, poesia. E, gente, coloca sei lá, o que vocês gostam de ouvir? Às vezes umas musiquinhas ajudam a despertar essa energia do fogo. Muitas pessoas, tá? Precisam aqui fazer cortes, tá? Engraçado, eu falei, né, do Age de Bastos aqui. Aqui eu faço um paralelo simbólico, não que seja, tá? Mas eu faço um paralelo simbólico porque o Lenormand é meu, o tarô é meu, o método de leitura é meu, então quem manda sou eu. Pois é, com Age de Espadas, tá? Quando você faz a lapidação, você corta situações para você aproveitar melhor a tua colheita, o teu plantio, né? Porque, por exemplo, numa plantação, se você está cheio de erva daninha, a tua plantação ela não prospera, ela não é abundante, ela não é um 9 de pentáculos, né? Ela não é funcional, não é verdade? Não é nutritiva. Então, algumas pessoas aqui precisam, tá, fazer uma lapidação, obter clareza acerca disso, tá? Tirar o excesso, tá, de autonomia. Por que eu estou falando isso? Uma, que o 9 de pentáculos está bloqueado, já trouxe para vocês, e o sol, né, é energia yang, energia ativa, tá? Então sai um pouquinho, tá, dessa necessidade de colocar a mão pra tudo o tempo todo sozinho, tá? Querer brilhar sozinho, inclusive nas dificuldades. Ai, 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 alecrim do campo. E aqui, tá? Fala dessa iluminação, dessa clareza, tá? Alguns aqui já fazem esse trabalho muito bem, já estão desenvolvendo esse trabalho, tá? De obter clareza. A lâmina da torre conversa simbolicamente comigo, com a energia do ermitão, e o ermitão está na mesa de vocês, tá? Muitos podem contar com um amigo, com um parceiro, com um mentor de vocês, tá bom? Para muitos aqui, ó, já tem essa lâmina da raposa aqui não me veio negativa não, tá? Para muitos aqui, vocês têm uma pessoa extremamente inteligente, tá? Ou são vocês essa pessoa tendo a percepção clara, tá? Da lealdade, da intenção, do valor das intenções, de ajudar, de confiar, de atravessar esse momento de transição com vocês, tá? E a âncora confirmando, tá bom? É tipo, unir o útil ao agradável. Se o cachorrinho, ele é aquela coisa meio leal que te segue pra todo campo, pra todo canto, né? O cachorrinho é, tipo, você dá um carinho pro caramelo na rua, ele já tá lá, tipo, né? Já a raposa, ela já é estratégica, né? Então é juntar o útil ao agradável, mas assim, com propósito, com pureza de coração. Porque os animais são puros de coração, eles não têm maldade, tá? Se eles caçam por instinto, tá bom, Aquário? Aquário, mais uma coisa, sai mais de casa, tá? A torre aqui, ermitão, sai mais de casa. Veja a luz do sol, Aquário, o sol vai brilhar pra vocês, Aquário. Agora sim, Aquário, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua companhia. Espero vê-los em breve, já anoiteceu por aqui. E é isso, até breve, bye bye.